Olá, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que vocês estejam me assistindo agora. Eu sou o professor Meron Santos, ensino Direito Administrativo para Concursos Públicos aqui no NUSE Concursos, ok? E aí nós vamos estudar essa matéria para o concurso da Polícia Civil do Estado, um grande concurso que está sendo anunciado, uma vez que o último concurso foi no ano de 2006, então um tempão já que a gente aguarda esse concurso, e aí a gente vai trocar um pouco de experiência aí ao longo dessas aulas, tá bom? Ok? Tranquilidade, eu sou professor daqui do NUSE desde 2006, ok? Sou formado em Direito pela Faculdade de Olinda, especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, ok? E também já fui policial civil. Atualmente sou servidor do TJPE, e aí vamos trocar experiências aí, tá bom? Vamos lá? E aí a gente já pode sentir a vontade para começar a nossa matéria. Primeiramente eu vou falar para vocês um pouco do conceito de direito administrativo, vou dar o conceito da matéria e posteriormente a gente vai bater um papo aí sobre os princípios da administração pública. Ok, meus amados? Tranquilidade? Então vamos lá, soltando o slide aí, é o ramo do direito público que rege a organização e o exercício da atividade do Estado voltado para a satisfação dos interesses públicos, ok? Isso é o conceito de direito administrativo. É um direito que não é codificado. A gente vai dizer que é um conjunto de normas e princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta e diretamente os fins desejados pelo Estado, ok? E aí a gente vai, já nos sentimos à vontade para abordar aí os princípios da administração pública. Mas antes de eu adentrar nos princípios da administração pública, eu preciso passar para vocês algumas noções, ok? Noções interessantes. Primeiramente que esses princípios eles fazem parte do alicerce, fazem parte da base da matéria, ok? Esses princípios são de observância obrigatória. Segundo ponto importante, não há que se falar em hierarquia entre esses princípios da administração pública, ok? Então fica atento, observância obrigatória e entre eles não existe o quê? Não existe hierarquia e me sinto muito à vontade para dizer para vocês também que esses princípios eles não se excluem, eles se complementam, ok? Então essa aula vai ser dividida no seguinte bloco. A gente fala logo dos princípios expressos, tá? Que estão previstos no caput do artigo 37 do teu material, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? O famoso LIMP, né? Para aquele que gosta de bizu. E depois a gente fala dos princípios implícitos. Uma outra coisa que eu quero dizer a você extremamente importante é que o conjunto desses princípios forma o que a gente chama de regime jurídico administrativo. É muito comum você ver isso aí no seu tópico de edital. Quando você vê no edital a expressão regime jurídico administrativo ou RJA, já saiba que estamos falando aí dos princípios, desse conjunto de princípios da administração pública. Tranquilo, meus amados? Beleza? Então é assim que a gente vai fazer. Eu recomendo para a minha aula, isso tanto online como presencial, eu faço um pedido a vocês, tragam um caderno para a minha aula, para a gente poder organizar. Vocês contam com os slides aí, mas eu sugiro que tragam um caderno, tá bom? E também, por que não, a Constituição Federal. Você está ingressando num concurso para a Polícia Civil, então você tem que aí ter em mãos a legislação, a Constituição Federal, né, o Código Penal, o Processual Penal, não é verdade? E a legislação extravagante, ok? Beleza? Então, para mim, o essencial é que vocês tragam para a minha aula a Constituição Federal, ok? Então, fica atento. E aí a gente já pode começar a falar, tá, do princípio da legalidade, ok? O princípio da legalidade, ele está expresso na Constituição. Na verdade, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, aonde é que está isso? Pega a tua Constituição, meu amado, e abre no artigo 37. Quando você abre a Constituição no artigo 37, caput, você vai ver o seguinte.
a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e município, reger-se-á. Aí ele fala legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É por isso que esses princípios são chamados de princípios explícitos ou expressos. Por quê, meus amados? Porque estão expressos lá na nossa Constituição. Tranquilo? Vamos lá. Legalidade. Eu costumo dividir, tá? Eu costumo dividir a legalidade. Eu vou trabalhar com vocês a legalidade do ponto de vista do particular e a legalidade do ponto de vista do administrador público, ok? É bem interessante falar sobre isso. Do ponto de vista do particular, a gente se depara com a chamada autonomia da vontade, ou seja, o que não for proibido ao particular, lhe será permitido. É o que eu chamo de autonomia da vontade. E aonde é que a gente encontra essa autonomia da vontade na Constituição? Você vai lá, meu amado, no artigo 5º da Constituição, artigo 5º, inciso 2º, ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, isso é o que eu chamo de autonomia da vontade, ok? Imagina que você tá vindo aqui para o NUSE Boa Vista assistir aula, certo? E aí você não quer colocar o seu veículo no estacionamento aqui do curso, estacionamento interno. Você quer deixar seu veículo aí na rua. E aí bate aquela dúvida, será que eu posso estacionar aqui? Será que eu não posso? É simples, meu amado. Tu vai olhar as placas, vai olhar os postes. Se não houver proibição vertical, você tem que ter o cuidado de olhar o quê? A sinalização horizontal. Se não houver proibição vertical nem horizontal, cara, o que não é proibido vai ser o quê? Permitido, tranquilo? Isso é o que eu chamo de autonomia da vontade. Vamos agora, meu amado, ir para outra parte, a outra face do princípio da legalidade. E a outra face do princípio da legalidade está aí na legalidade do ponto de vista do administrador público. Vocês, enquanto policiais civis, vocês, enquanto agentes públicos, vocês só poderão fazer o que a lei determinar ou o que a lei permitir. E aí vamos dar um exemplo para facilitar aí o teu entendimento, ok? Eu sempre trago isso na sala de aula e é bem interessante esse exemplo. Imagina que você está indo para o curso e de repente você está no trânsito e começa a fazer uso excessivo da buzina, pam, 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 pam. E aí o agente de trânsito percebe você poluindo o ambiente e apita, né? Anota a tua placa e vai o que? Extrair uma notificação pelo uso excessivo da buzina. E aí você vai lá no agente, seu agente, eu nem sabia disso, desculpa, eu não tinha visto que o senhor estava aí. E o agente vai olhar para a tua cara assim e faz, tudo bem, tendo em vista que o senhor se redimiu, ok, o senhor está liberado, o senhor pode ir, mas evite estar fazendo uso desnecessário da buzina, porque o senhor está poluindo aí o ambiente, né, poluição sonora. Aí a grande pergunta que eu faço para o meu aluno em sala de aula é, agiu certo o agente de trânsito? Será que esse agente de trânsito que educou o infrator, será que ele agiu certo? Para você me responder isso da sua casa, você tem que parar e pensar no seguinte, o que é que a legislação de trânsito nos remete? Já que o administrador, já que o agente só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, o que é que a legislação remete? A legislação para naturezas, para transgressões, tá, desse tipo, ela permite que o agente eduque. A legislação de trânsito para situações como esta, infrações leves, ela permite que o agente eduque. Então, aquele agente de trânsito que te educou e te orientou, ele agiu sim dentro da legalidade, porque a legislação de trânsito assim permite. Ok, gente? Esse critério utilizado aí pelo administrador, esse critério utilizado pela doutrina, no que tange aí ao administrador público, é conhecido como critério de subordinação à lei. É o critério de subordinação à lei. Ok, meus amados? Tranquilo até aqui, espero que tenham entendido, tá? É muito importante fazer aí
dar uma palhinha para vocês e bater um papo sobre a reserva legal, tá? É muito importante falar sobre isso. A gente vai se deparar com a reserva legal todas as vezes que o texto constitucional ele te exigir lei para tratar determinadas matérias. Exemplo disso está lá no seu artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, estamos diante aí do princípio da reserva legal. O texto constitucional está exigindo lei para a criação de um tipo penal, ok? Isso é a reserva legal. Tranquilidade? Beleza? Eu posso dar para você ainda, para a gente fechar a legalidade, eu posso te dar outro exemplo. Eu vou mandar você abrir tua Constituição lá no artigo 37, inciso 19. O artigo 37, inciso 19, ele diz o quê? Ele diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, cabendo a lei complementar, neste último caso, disciplinar a sua área de atuação. Então, trouxe dois exemplos aí bem legais para vocês acerca de que, gente? Acerca da reserva legal. Ok, meus amores? Tranquilo? Espero que tenhamos entendido isso, tá?